Nicho é uma palavra que é muito utilizada no marketing digital e pouco utilizada no meio da programação, mas deveria ser muito mais difundida, muito mais estudada, né? Porque o nicho é a coisa mais importante que tem se você quer ter um negócio, se você quer criar um produto. Então, se você é um programador empreendedor, você precisa entender o poder do nicho. Primeiro, o que é nicho, né? Nicho é quando você consegue separar um grupo de pessoas que têm um interesse em comum. A gente na sociedade, a gente se separa em grupos, né? A gente gosta de fazer parte de grupos. Por exemplo, aqui a gente está entre desenvolvedores e a gente conversa sobre programação. E mesmo quando eu falo de negócios, eu falo de negócios para programadores, porque isso daqui é um grupo, é uma comunidade. Então, no geral, a gente se separa nas nossas comunidades. Quando você resolve conversar com um nicho específico, fica muito mais fácil de criar ali um linguajar, criar ali uma comunicação feita especificamente para aquele grupo. Então, quando você usa as palavras certas, aquela pessoa que está lendo, ela se identifica. E ela te identifica, ela identifica o seu produto como um produto que faz parte daquele grupo também. E quando um produto ele foi feito para um grupo, ele é identificado como parte do grupo, ele vai ter muito mais aceitação, né? Então, com mais aceitação, claro, você precisa gastar menos dinheiro para trazer novos usuários e trazendo mais usuários, você vai ganhar mais dinheiro. Então, quando você foca num nicho, o que você está fazendo é facilitando a vida, né, de quem vai fazer o marketing do teu produto, se for você mesmo, facilitando a sua vida. E você tem diversos tipos de nicho. Você tem tipos de nicho maiores e tipos de nicho menores. Por exemplo, a gente pode ter aqui um nicho que seria amantes de futebol, né? Amantes de futebol é um nicho que engloba aí os amantes de todos os clubes de futebol. Se a gente pegar um subnicho desse nicho, a gente pega, por exemplo, torcedores do Flamengo. Eles são amantes de futebol, mas não necessariamente de todo o futebol, de todos os times. Talvez esse cara ele não assista o jogo de todos os times, ele assiste o jogo do time dele. Então ele é um subnicho. Talvez se você fizer um produto que fale de futebol, você não consiga atingir esse cara. Talvez você precise mais a fundo no subnicho para falar sobre Flamengo e aí sim você atingir esse cara ali específico. Mas olha só como é que é importante você entender isso. Porque a partir do momento que você escolhe fazer um produto sobre Flamengo, por exemplo, você tem muito mais facilidade de criar recursos visuais ou de criar uma copy, o que é chamado de copy, né, que é um texto que tem um objetivo de uma ação. Você consegue criar de forma muito mais fácil se você for no nicho do nicho, no subnicho. Então, nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, se a gente, por exemplo, criar uma aplicação preto e vermelha, vai se comunicar mais com o cara do Flamengo. Se a gente quiser atingir um nicho maior, vai ficar muito mais difícil a gente escolher as cores, por exemplo. Porque aí, talvez se a gente colocar preto e vermelho, o cara do Corinthians não vai baixar porque tem as cores do time rival. Então, fica muito mais difícil você criar uma comunicação, uma identidade visual, uma copy. E é por isso que é importante você ter essa noção, você entender o que é nicho, porque isso vai te dar um poder muito maior na hora de você fazer o marketing do teu produto, na hora de você comunicar ele com o público-alvo que você quer atingir. Você vai poder criar um anúncio feito para aquele cara, com a linguagem daquele cara, e pode ser que tenha aí palavras, frases, coisas que aquele perfil ali vai entender e um perfil de um nicho maior talvez não. Então, por exemplo, se você eu não sei por que eu estou nesse exemplo, talvez eu devesse variar, talvez esse não seja um bom exemplo, porque eu estou nichando aqui, só quem é flamenguista vai gostar desse vídeo, mas bem, por exemplo, se você pegar alguma frase do hino do Flamengo, alguma frase de um canto, né, um cântico lá do Flamengo, e utilizar na tua copy, você vai se comunicar melhor com esse público, ele vai se identificar.
E olha só como fica muito mais fácil fazer um anúncio, por exemplo, utilizando esse tipo de recurso. Na hora que você estiver criando um anúncio, tem um mundo de coisas que você pode escolher para utilizar. Quando você nicha, você diminui esse número de coisas, mas ao mesmo tempo fica muito mais fácil de você escolher. Fica muito mais fácil você criar uma mensagem que ela se conecte com aquele público que você quer atingir. E esse é o coração do marketing. A contrapartida é que quando você foca no nicho, você limita aquele nicho, aquele grupo, né? Você está criando uma comunicação que ela é perfeita para aquele grupo, mas que ela não vai se comunicar com o resto. Então você não está criando o contrário, um produto de massa, né? Se você me perguntar, mas é melhor eu criar um produto de massa ou um produto de nicho, eu não tenho como te responder diferente de depende. Depende quanta verba você tem para investir. O que acontece é, por exemplo, se eu vou fazer um anúncio na Globo, no horário no horário do Jornal Nacional, qual é o perfil que eu estou atingindo? Eu estou atingindo aquele pai de família que chegou em casa depois do trabalho. Eu posso estar atingindo aquele adolescente que está começando a se interessar por notícias. Eu posso atingir aquela mulher de negócios que trabalha no seu próprio negócio e está vendo ali alguma notícia para ver, até se pode trazer um insight para o negócio. Aquele cara que trabalha de casa. Então são muitos perfis diferentes, né? Como que eu crio uma linguagem? Como que eu crio uma comunicação que se conecte com todas essas pessoas? É muito mais difícil. Por outro lado, eu posso lançar uma comunicação um pouco mais genérica que no volume vai atingir tantas pessoas que vai acabar, algumas pessoas vão se identificar. Só que no volume, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma Rede Globo e o alcance que ela tem, a gente está atingindo tanta gente que mesmo uma porcentagem baixa daquelas pessoas se tornando clientes, são muitos clientes. O problema é que isso vai acarretar um custo muito alto. É muito caro você colocar um anúncio na Rede Globo. Imagina que você coloca um anúncio e esse anúncio falha. Ele não gera tantos clientes quanto você achou, porque você colocou uma palavra errada, etc. Ou porque, sei lá, sua mensagem não foi... acabou não tendo uma identificação, uma conexão. Você perdeu muito dinheiro, você arriscou e perdeu muito dinheiro que talvez você não tenha. Então, se a gente pensar em alguém com menos dinheiro para começar, para investir aos poucos e ir crescendo, o nicho é mais fácil. Porque no nicho você pode ir para outras ferramentas de marketing, como Facebook Ads, Google Ads, e você vai pegar só aquela palavra-chave ali. E aí você consegue, por exemplo, fazer um anúncio para quem está buscando, sei lá, iPhone só. Né? Aí você exclui todo mundo que está buscando Samsung, etc e tal, e você foca só no iPhone ali, você vai gastar menos, mas você está pegando um público que tem interesse naquilo ali que você está buscando, que você está tentando focar. Então fica mais fácil para quem é pequeno crescer assim. Eu diria que se você tem bala na agulha para ir para alguma coisa de massa, excelente. Isso aí no médio prazo, no longo prazo vai te gerar um gasto muito grande, mas provavelmente se você acertar, vai também te dar um retorno muito, muito grande. Agora, se você precisa começar pequeno e ir escalando, começa com um nicho. Depois que você dominar ali esse nicho, você expande ou você vai para um outro nicho e assim você vai crescendo o seu negócio. Ou verticalmente expandido, né? Ou horizontalmente indo para outros nichos.